Muito bem. Então, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas para mais uma Estação Psi, nosso ciclo de palestras sobre ciência, arte e espiritualidade, né, então que ocorre já há alguns anos, agora de modo virtual, já é o segundo ano de modo virtual, né, que estamos nos reunindo assim via Zoom, né. Anteriormente ele acontecia aqui em Porto Alegre, na Livraria Cultura, do Bourbon Shopping Country, principalmente em outras livrarias, mas na Cultura foi onde nós mais sediamos o evento. Uma pessoa comentou que não está ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Será que é só essa pessoa? Sim? Então, deixa eu ver aqui. Maria Monteiro, acho que tu precisa habilitar o teu som, de repente, Maria. A princípio está tudo ok. Então, meu nome é Milena Nardini Bulbos, eu sou psicóloga, sou coordenadora do Comitê de Psicologia Transpessoal da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, e vou então mediar esse evento, né? E esse mês, como todos os meses, nós recebemos um convidado, uma convidada. Esse mês, então, nós estamos recebendo a Vanessa. Então, eu vou, antes de apresentá-la, só para que a gente possa iniciar o evento, eu gostaria de combinar algumas questões com todo mundo que está fazendo parte, então, vou pedir que vocês deixem os microfones mutados, né? A gente vai fazer uma exposição em torno de 1 hora, e depois disso, então, a gente vai abrir para perguntas e que a gente vai poder, então, se vocês quiserem falar, ou pelo chat também, quiserem escrever, e se eu achar pertinente, em algum momento da fala da Vanessa, eu posso colocar, senão a gente deixa mais para o final, mas a ideia é deixar um pouco mais para o final mesmo. Mas a gente deixa fluir, né? Normalmente a gente deixa o evento fluir e aí ele vai acontecer como tiver que acontecer. Tá bem? Então, agora sim, vou apresentar a Vanessa Ferreira Franco, que é psicóloga pela PUC de São Paulo, psicoterapeuta clínica, especialista em psicologia transpessoal pela FACIS, psicodrama, SOPS, SOPS São Paulo, acho que é isso. Sociedade de Psicodrama de São Paulo, sim. Ótimo, obrigada. E cinesiologia psicológica, integração fisiopsíquica, Instituto Sede Sapientiae. Membro do Instituto Integral Brasil, estuda há 15 anos as cartografias da consciência do Ocidente e do Oriente, mapeados pela teoria integral de Ken Wilber. Mestre em ciência da religião pela PUC de São Paulo. Então, ela vai falar um pouquinho hoje conosco sobre emergência espiritual, pesquisa e desdobramentos no cenário cotidiano. Então, Vanessa, seja muito bem-vinda. Se tu quiser contar um pouquinho da tua caminhada também, dentro da temática, fica à vontade, né? A gente se conhece um pouquinho, eu sei que essa foi a tua temática do mestrado. Então, se tu quiseres falar um pouquinho sobre tua caminhada também, fica bem à vontade, tá bom? Sim. Bom, então abrindo a fala, primeiro dando uma boa noite a todos e a todas que estão presentes, interessados no tema, interessados nessa trajetória que a espiritualidade tem inevitavelmente na vida de todos nós, né? Então, uma boa noite a todos e de estarem aqui engajados nesse momento e num momento tão importante de partilha de uma temática que é tão relevante, né? Emergência espiritual. Eu acho que ela é mais comum do que o que a gente imagina, apesar de ser um nome que vem sendo apresentado aí publicamente há pouco tempo, desde 1980, né? Então, assim, acho que tem uma caminhada do ponto de vista da ciência que é relativamente novo. E eu, como psicóloga, né, tive a oportunidade na graduação, na Faculdade de Psicologia da PUC, de ter tido contato com a psicologia transpessoal. Não são todas as formações, né, nas graduações em psicologia que oferecem essa oportunidade, e eu me sinto, assim, com uma sorte até nesse sentido, porque eu já tinha uma tendência a me identificar com essa temática pela minha trajetória pessoal mesmo, e aí a gente falou da disciplina, né, de noção de como que cada abordagem, cada teoria trabalha, e como a psicologia pessoal aborda, e eu tive a oportunidade também de começar a ter um pouco de identificação
mais identificação da teoria da psicologia portal, assim, em termos de estudo, termo da emergência espiritual, dessa investigação, voltando, fazer essa investigação mais profunda aí do tema, né? E o que a gente procurou fazer foi uma revisão sistemática da literatura, procurando abrir assim a tudo que a gente pudesse acessar de dados nos bancos de dados científicos, né, sobre o assunto. Então, tá dados desde 1980, e aí fomos levantando tudo que surgiu, desde capítulos de livros, periódicos, dissertações e teses que falam sobre essa temática. Então, é a primeira vez que eu estou abrindo, depois da defesa, essa fala, talvez até com uma responsabilidade maior do que para os membros da banca, porque, afinal de contas, estamos aqui com os personagens propriamente ditos, né? As pessoas que estão aí nas suas buscas de transcendência, no seu caminho espiritual ou religioso, os profissionais que trabalham com isso, não sei quantos aqui reunidos têm, né, têm essa temática como interesse, ou até a própria formação na transpessoal. É realmente um prazer e uma honra estar aqui representando essa temática e estar junto de você, né, Milena, que é uma representante do Comitê de Psicologia Transpessoal aí pela Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Então, eu agradeço demais o convite, a oportunidade de estar aqui, prometo honrar o máximo que eu posso essa oportunidade. E aproveitar também, né, em deixar assim, quando vocês tiverem dúvidas mais específicas, como a Milena colocou, a gente procurar, né, nessa última meia hora que vai ter, trazer essas respostas, e mesmo que a gente não possa, eu disponibilizar meu contato para que a gente possa trocar em outros contextos, tá bom? Então, assim, já começando, né, acho que eu tenho 3 pontos principais para trazer nessa uma hora. Primeiro é o que são as emergências espirituais, depois o que as pesquisas científicas falam sobre o assunto, e tentar também trazer algumas correlações com o contexto de pandemia que a gente está vivendo, que eu acho que é muito pertinente. O próprio nome emergência, né, ele traz um pouco essa conotação de um sinônimo de SOS, né, de estados emergenciais. E foi curioso, justamente nesse período de pandemia, estar tecendo uma obra com um conteúdo como esse, porque a gente vai testemunhando, tanto no cenário clínico com os pacientes, as questões que começaram a vir à tona, quanto no cenário mesmo mais amplo, as notícias de jornais. Isso tudo enriqueceu bastante a investigação, apesar da pesquisa ter sido, né, voltada, né, especificamente para questões teóricas, né? A gente não fez uma pesquisa de campo, mas assim, o material que tem para a gente abrir aqui é realmente muito amplo e muito pertinente para vocês que estão aqui também já levarem para os seus respectivos contextos esse olhar, essa escuta e essa sensibilidade. Eu acho que esse tema, a gente tem que começar com uma abertura de uma sensibilidade muito específica, porque, afinal de contas, emergências espirituais, né? A gente fala de espiritualidade, geralmente a espiritualidade nos leva a contemplações, a estados de beatitude, de graça, de enlevo, de busca de iluminação, palavras belas que nos trazem a beleza ao lugar onde a alma habita. É tudo muito muito que nos eleva, né? Muito belo, mas ao mesmo tempo é um caminho muito perigoso. E ele tem os seus percalços, ele tem as suas dificuldades, ele tem os seus testes. Afinal de contas, a espiritualidade mexe com a nossa estrutura psíquica, mexe com a constituição egóica, desafia os modos de funcionar em relação à sociedade. Então, esse termo emergência espiritual é um termo que eu particularmente me identifico bastante com esse termo, e vocês vão ver ao longo da fala que existem outras nomenclaturas para denominar essas experiências, mas esse termo em especial eu acho que ele é muito caro, porque ele consegue integrar tanto o aspecto positivo quanto o aspecto mais perigoso, não vou colocar como negativo, mas mais complicado, né, de uma relação com a espiritualidade ou com a religiosidade. Em inglês, esse termo fica mais nítido ainda, porque ele pode ser visto como emergence, no sentido de emergir,
processos de imersão espiritual, né, de emergir os seus potenciais últimos, no seu sentido transegóico, que a gente quer dizer na psicologia transpessoal, transpessoal ou além do pessoal, além do ego. Então, seriam experiências onde a gente vai ampliando a nossa capacidade de inclusão de repertórios que estão para além do ego, sejam eles comportamentais, sejam eles emocionais, cognitivos. Então, a gente está falando de experiências mais vinculadas a uma voltar-se para o outro no sentido da caridade, no sentido da empatia, no sentido da compaixão, essas experiências de êxtase mais profundas de unidade com o todo. Existem uma série de categorias de experiências associadas a isso que a gente também foi catalogando na pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, emergency, no seu sentido com Y no final, né, ela tem uma conotação de emergência, de estados caóticos, críticos, extremamente desorganizadores. É o momento em que o SOS apita ali e a pessoa realmente entra num estado muito crítico. Essas experiências, elas geralmente, dentro do que a gente levantou de dados ali, elas estão associadas a experiências mais súbitas, ou experiências que, por exemplo, né, têm antecessores como um parto difícil, experiências sexuais muito intensas, uso de alucinógenos, experiências onde tem um esforço físico muito grande, a pessoa acaba tendo um despertar de consciência ali no meio de um processo de um esforço físico, seja por esporte ou por torturas, né? Existem também associações vinculadas a uma perda de um ente querido, transições de fases da vida mais difíceis. Então, existem uma série de antecessores que podem levar a pessoa a uma experiência de emergência espiritual mais complexa. Então, o que definiria, distinguiria uma emergência espiritual com E no final, falando no termo inglês, ou com Y no final, seria a questão da crise, né? E esses momentos mais críticos e desorganizadores podem fazer com que a pessoa tenha muito mais dificuldade de integrar a experiência. Então, a capacidade da pessoa de integrar essa experiência de emergência espiritual, tanto no seu sentido emocional, quanto no seu sentido interpessoal e social, é o que vai ajudar a gente a distinguir a condição mais saudável dessa experiência. Porém, não significa que uma experiência de emergência espiritual mais crítica, que em português a gente traduziria como crise espiritual, né? Quando a gente quer falar de emergency, então seria emergência espiritual e crise espiritual. Não significa que uma experiência de crise espiritual, a pessoa tenha necessariamente uma estrutura psicológica, psicótica ou esquizofrênica. Então, todo o esforço dos psicólogos transpessoais, especialmente o Stanislav Grof e a sua esposa Cristina Grof, que trouxeram essa nomenclatura dentro do repertório da transpessoal em 1980, eles procuraram justamente fazer o quê? Ajudar a comunidade de saúde mental a distinguir essas experiências, porque a grande questão é que muitas vezes uma pessoa que passa por uma experiência mais desorganizadora como essa tende a ir buscar auxílio, seja num consultório psicológico ou junto a um psiquiatra, e muitos dessas respostas ou desses sintomas podem ser interpretados pela comunidade da saúde mental como sintomas muito semelhantes ao que aparecem em distúrbios psiquiátricos. E aí, o que acontece justamente no esforço desses psicólogos transpessoais foi uma preocupação no sentido do tratamento e do acolhimento dessas experiências, porque a depender do como essas experiências são acolhidas pelo terapeuta, né, ou pelo responsável na área clínica, essas experiências poderiam, e isso foi também levantado na pesquisa, ter uma tendência a uma patologização
das experiências, o que levava a uma medicação, a medidas mais repressivas, né, medicamentosas, com tranquilizantes, e que acabava favorecendo com que a crise, na verdade, não fosse integrada, muito pelo contrário, pudesse até se tornar cronificada. Então, essa pesquisa que trabalhou com os desdobramentos clínicos, né, do conceito de emergência espiritual, ela passa por esse caminho entre espiritualidade, religiosidade e saúde mental. E quão complexo é o território que a gente está percorrendo, porque existem uma série de desdobramentos nesse sentido. Desde o caminho, por exemplo, que a psiquiatria vinha percorrendo até a vinda de William James, né, em 1900, que começa a trazer as variedades da experiência espiritual como tema para ser debatido no meio médico, no meio da saúde mental, e o quanto que a psiquiatria teve que ir se moldando, porque na própria nomenclatura que o William James usava, que é um psicólogo de referência dentro da psicologia da religião, existia uma tendência a um materialismo médico, aonde a religiosidade ou a espiritualidade tinha uma conotação de uma saúde mental comprometida, seja por vinculado a questões orgânicas que geravam essas crises, e seja por questões de ordem psicológica mal resolvidas mesmo, tendência a uma regressão do ego. Então, tem todo um caminho de bastidor que a psiquiatria foi desenvolvendo, e aí nos nossos dados a gente identificou que a partir de 1990, pelo menos os dados que a gente conseguiu registrar pelo que está escrito na palavra-chave, né, do que a gente encontrou de emergência espiritual, a partir de 1990 a gente já vê uma medicina que tende a incluir mais a religiosidade e a espiritualidade como parte, inclusive, de uma saúde mental mais positiva, por exemplo, especialmente em experiências de fim da vida, né, onde a pessoa precisa ressignificar toda a sua vida e procura médicos que têm uma permissividade maior, né, com a sua crença religiosa. Os treinamentos em residência começaram a incluir mais essas questões de sensibilidade cultural, que inclui as crenças religiosas dos pacientes, né? Então, tem um caminho evolutivo nesse sentido também. E aí, o que os Groffs, né, o Stanislav e a Christina Groff, identificaram com esse termo de emergência espiritual foi que justamente ainda existia esse meio do caminho entre uma tendência a uma patologização dessas experiências, o que comprometeria a integração das mesmas, e ao mesmo tempo o esforço que eles fizeram, eles criaram uma rede de intervenção chamada SEN, em inglês, né? Spiritual Emergency Network, seria a rede de emergência espiritual, com uma série de profissionais que davam continência a essas experiências para os pacientes que chegavam. Então, tem esse caminho que os psicólogos transpessoais foram fazendo, e aí, especialmente, já engatando aqui num dos resultados da pesquisa, que eu acho super importante trazer nessa oportunidade aqui com vocês, existem 3 profissionais que ficaram marcados nesse caminho da emergência espiritual, que é um psicólogo de vertente transpessoal, David Lukoff, mais 2 psiquiatras com uma vertente mais transpessoal, que é o Francis Lu e o Robert Turner. Eles se uniram para gerar um movimento de força-tarefa junto ao DSM, a Associação de Psiquiatria americana, para poder, o DSM, ele é um manual de diagnóstico que nós psicólogos, né, buscamos de referência para poder chegar em diagnósticos, e os psiquiatras usam para gerar diagnósticos, né, um manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais. E o que essa trindade aí conseguiu gerar junto a esse movimento de força-tarefa? A criar uma categoria diagnóstica dentro do DSM, que ajudaria os médicos ou as equipes de saúde a identificar um processo de emergência espiritual que não necessariamente significa que a pessoa está tendo um transtorno mental. E aí eles, né, geraram um plano inicial com tudo muito bem descrito, que tipo de experiências seriam, que nomes poderiam dar a elas, que tipo de sintomas apareceriam, mas aí, por conta de uma série de revisões que precisaram ser feitas,
essa proposta foi reduzida num pequeno parágrafo, mas pelo menos já é alguma coisa dentro do Manual Diagnóstico da 4ª edição, que chamou problema religioso ou espiritual. Então, o que significa essa categoria? É mais ou menos assim. Imagina que você perdeu um ente querido e você entra num processo depressivo. Então, quando você começa a ter os sintomas, pode ser que você precise de uma ajuda, de um suporte médico. Porém, isso não significa que você tem um transtorno depressivo, que você tem que receber um diagnóstico de depressão. Você está num processo de luto inevitável. Então, a questão do processo diagnóstico é muito importante, porque aí acarreta toda a questão de tratamento, medicamentos e toda a sua melhora no quadro. Então, essa categoria diagnóstica, ela foi enquadrada dentro do DSM, dentro de um código que chama Código 5, que está associado a esses processos de luto descomplicado. Então, é como se fosse assim, a pessoa chega num consultório, né? Chega num consultório médico com alguns sintomas. Vamos supor, a pessoa teve uma decepção, e aí eu vou apresentar para vocês aqui, para poder ficar mais claro, alguns tipos de emergências espirituais ou de problemas religiosos ou espirituais, mas já adiantando como um exemplo. A pessoa tem uma conversão religiosa, ela vive uma conversão religiosa porque ela se casou com uma pessoa de outra religião e precisou obrigatoriamente, né, se converter. Provavelmente aquilo vai gerar um transtorno de identidade para ela. Ela vai ter algum problema relacionado à referência que ela tinha anterior e o quanto ela tem que se acomodar, os valores delas precisam se adaptar a esses novos valores, a essas novas crenças, e pode ser, isso é só uma hipótese, não estou generalizando casos aqui, mas pode ser que ela tenha uma dificuldade de integração dessa identidade e, vamos supor, tem alguma ansiedade ou tem algum sintoma mais depressivo da perda de identidade anterior que ela tinha, e aí ela chega num consultório. Então, dependendo da abertura desse clínico para a escuta dessa experiência, ela pode ter um diagnóstico médico ou de uma depressão, ou até, dependendo do tipo de quadro, de um quadro mais complexo, né, mais psicopatológico. Com esse código, o médico bem avisado, bem instruído, ele vai reconhecer que a pessoa está passando por um processo de problema religioso ou espiritual. Eu vou ler para vocês aqui, ele é bem resumido, só para ficar claro como que ficou no DSM. Essa categoria, problema religioso ou espiritual, pode ser usada quando o foco da atenção clínica é um problema religioso ou espiritual, que é o nome do código. Exemplos incluem experiências angustiantes que envolvem perda ou questionamento da fé, questões psicoemocionais que envolvem a conversão para uma nova fé ou questões envolvendo valores espirituais. Essas questões religiosas ou espirituais podem ou não surgir em um contexto associado a uma instituição religiosa organizada. Ou seja, ficou resumido o máximo possível de tudo um pouco que diz respeito a essas experiências. Então, vinculado a um contexto religioso, vinculado a questões espirituais, porque religiosidade e espiritualidade são coisas diferentes. Então, a religiosidade está associada a como você acomoda no teu sistema determinados conceitos, elementos de uma religião, de uma instituição religiosa. A espiritualidade diz mais respeito a valores que a pessoa, né, vai desenvolvendo, práticas pessoais que ela vai desenvolvendo, mas associadas a um caminho pessoal, né, não vinculado a uma instituição religiosa. Então, esse código ele tentou contemplar tudo isso, né, o que pode ter a ver com instituições religiosas e como a pessoa vive isso de uma forma mais organizadora ou não, ou um caminho mais vinculado à espiritualidade, ao caminho que ela faz de uma forma mais individual. Porém, está muito enxugado isso. Então, nem todos os médicos, nem todos os membros, né, de saúde mental, eles vão compreender esse código. Isso foi uma das coisas que a gente levantou na pesquisa, né? Ficou muito resumido e enfim, não está necessariamente vinculado ao nome emergência espiritual. Então, é muito interessante a gente perceber
que o movimento de força-tarefa desses psicólogos, procurando gerar uma competência, né, de uma sensibilidade clínica desses profissionais, eles conseguiram, né? Mas, em parte, eles precisaram correr atrás de uma série de outras publicações que eles procuraram fazer para poder explicar o que são problemas religiosos, problemas espirituais. Então, por exemplo, problemas religiosos, a pessoa vive um processo de conversão religiosa, ou a pessoa questiona a sua fé, e isso a gente sabe o quão complicado é para determinados grupos religiosos, né? Você começar a questionar a sua fé. Isso pode estar vinculado até um processo de amadurecimento psicológico da pessoa. Mas o quanto que uma comunidade, ou a liderança espiritual, a organização, a instituição em si, dá conta de lidar com pessoas que questionam a fé, né? E qual é a diferença disso do ponto de vista social e do ponto de vista do amadurecimento pessoal da pessoa, e como que ela vai lidar com essas emoções? Muitas vezes ela não pode questionar Deus, muitas vezes ela não pode questionar certos dogmas ou certas práticas ritualísticas. Isso tem a ver com processos de problema religioso. Problemas religiosos também, uma decepção com um mestre, uma decepção com uma liderança espiritual específica. Isso pode gerar processos depressivos, caóticos, emocionais profundos, onde a pessoa perde o senso de identidade. E isso é muito complicado, né? Então, no consultório, o terapeuta ele tem que ter uma habilidade de uma escuta clínica para isso. A gente procurou também, ao longo da pesquisa, organizar uma série de dados com base nos levantamentos para tentar explicar um pouco mais como seria essa questão do atendimento, do acolhimento mais adequado para esse paciente, a escuta mais qualificada, certas intervenções que podem ser feitas, os cuidados que a gente tem que ter, porque a gente também pouco conhece de psicologia da religião. Eu acho que esse caminho a gente tende muito mais a buscar por conta própria, pelo menos na minha época de formação, do que a gente receber pronto como grade obrigatória curricular. Então, é uma complexidade esse universo, né? Agora, pensando do ponto de vista dos problemas espirituais que eles levantaram. Então, por exemplo, né, intensificação de práticas por conta própria. É muito interessante a gente entender o histórico do conceito de emergência espiritual, porque ele nasce em 1980, junto de uma consequência dos movimentos que vieram do Oriente para o Ocidente, especialmente as religiões orientais, particularmente, né, o hinduísmo, quando começa a vir para o Ocidente de uma forma mais expressiva, muitos dos norte-americanos, especialmente, eles começaram a buscar bastante a expressão dessas práticas, né? Seja através de um guru indiano, ou seja através de referências próprias. E o que foi notado por esses profissionais, por esses psicólogos, e até tem nas pesquisas, né, casos clínicos que eles registraram, buscando compreender as respostas, é que essa intensificação das práticas por conta própria também geram desordens, porque a gente também não sabe o quanto, vamos pensar a questão cultural, né? A gente importa uma religião de uma cultura muito distinta da nossa, e muitas vezes, dependendo do momento de vida que a pessoa está, da estrutura psicológica que ela tem, o modo como ela vai operacionalizar isso, ela pode ter respostas que a nossa cultura não consegue interpretar, e até a própria pessoa não consegue interpretar. Então, por exemplo, tem uma dos artigos que a gente identificou de um caso com uma nomenclatura curiosa, interessante, que chama Síndrome de Físio-Kundalini. No caso, experiências de despertar da Kundalini, onde a pessoa começou a ter uma série de movimentos repetitivos, que na nossa nomenclatura psiquiátrica a gente poderia até entender como umas expressões catatônicas, né, onde o corpo fica parado numa determinada postura de yoga específica espontaneamente, a pessoa intensificando a prática ritualística com mantras específicos para deidades específicas durante 10 horas por dia, e ela começou a ter uma série de respostas corporais que gerou um quadro depressivo.
qual era o contexto médico que ela tinha para poder absorver essas informações. E aí foi notado ao longo de muitos anos, uma pesquisa que relata um histórico do caso dessa pessoa, de 40 anos, que foi necessário um caminho para poder encontrar um médico que compreendesse que o que ela estava apresentando era comum de se ouvir na Índia, porém aqui no Brasil não. Então tem uma série, assim, é um universo de exploração no sentido de conteúdo que eu estou só querendo abrir aqui para trazer para vocês uma dimensão do que são essas experiências, né? O que não significa que a pessoa tenha um quadro psicótico. Então, o esforço desses profissionais foi justamente em ajudar a equipe de saúde a compreender que existem diferenças, mesmo nos casos de spiritual emergency, nos casos de crise de emergência espiritual, porque muitas vezes se assemelham os conteúdos. A gente sabe o quanto que existem quadros de pessoas psicóticas e esquizofrênicas que apresentam conteúdos religiosos. E como fazer essa distinção? Então, existe também aí um esforço de diagnóstico diferencial, para a gente compreender aonde mora uma coisa e aonde mora outra. E é claro que tudo isso também é um universo muito grande de identificação caso a caso. Tem outros nomes também para essas experiências, né? Então, tem emergência espiritual, crise transformacional é um outro nome que a gente reconhece, experiências anômalas é um nome que a comunidade psiquiátrica reconhece muito mais, até por uma questão de nomenclatura científica, então teve essas adaptações, né, por outras correntes teóricas. Então existem uma série de nomes que procuram abarcar essas experiências, não necessariamente vinculado a como se fosse um desdobramento do nome, do termo emergência espiritual, mas outras pesquisas que já haviam sido feitas com esse nome. O Jung, por exemplo, né, ele mencionou um pouco dessas experiências quando fala de experiência luminosa, ou o processo de individuação que a gente conhece. A gente sabe que o processo de individuação diz respeito a um momento da vida, a metanoia, né, onde a pessoa amplia a consciência dela para modificação de valores que ela tinha até então tidos como parte da identidade dela. Então, essas experiências mexem com a estrutura psicológica da pessoa. O Pierre Weil, que é um dos psicólogos também de vertente transpessoal e psicodrama, ele fala de experiências cósmicas. Abraham Maslow, que também é da corrente humanista transpessoal, fala de experiências de pico. Então, enfim, tem um universo aí de profissionais, de psicólogos, médicos, que já estudaram essas experiências por outros caminhos. E aí é que está a questão, né? Como é que a gente vai dizer, por exemplo, que uma Madre Teresa teve uma experiência psicótica e ela tinha um quadro psicótico? Como é que a gente vai dizer que... Imagina só, né? Vamos voltar no tempo um pouco. Jesus no deserto da Judéia, passando pela sua incubação do que viria a ser uma missão, vamos dizer assim, socializada nos testes ali dos milagres, já na Galileia, passando pela provação dele na cruz em Jerusalém. Como é que você olha para uma experiência dessa e a enquadra como uma experiência psicótica? Porque daí a gente não pode esquecer aqui que a psicose está muito associada a uma perda da identidade. E parte dessas experiências de emergência espiritual, elas estão relacionadas a uma expansão da identidade. A fusão, por exemplo, da identidade com o cosmo, com o grande todo, com a compaixão por todos os seres. Então, esse cuidado, né, da diferenciação entre o que é uma estrutura psicótica, que é uma estrutura saudável que passa por um momento de grande provação e teste, é o desafio né, no caminho que esse termo procura trazer aí para a gente ter atenção. Outras personalidades também, né, que a gente reconhece, São Francisco de Assis, ele tinha uma identidade, né, como um cavaleiro de renome na época, e aí ele passa por uma profunda conversão, vamos dizer assim, uma renúncia muito grande, onde aquela identidade já não existe mais,
e o quanto que isso foi reprovado por grande parte da cultura da época, e ele precisou ali, enfim, lidar com tudo aquilo, foi preso e tudo mais. São experiências muito profundas que desafiam uma estrutura psicológica a se acomodar em novas referências. E a realidade social, de uma certa forma, ela tem uma parte muito grande nisso, né? Tanto em termos de validação quanto em termos de repressão. E muitas vezes o que a gente escuta, né, escuta também no consultório, mas que a gente viu na pesquisa, é que, como já existe muito estigma associado até a determinadas religiões, até determinadas culturas religiosas, como a experiência, a expressão espiritual em si, a pessoa tende a omitir o relato, né? Então, porque ela vai achar que ela vai ser taxada como louca. Ou muitas vezes ela não consegue expressar o que ela está experimentando, porque as palavras muitas vezes não dão conta de descrever o que ela está vivendo. E aí é mais difícil ainda, porque como que eu já não consigo expressar e como que a cultura vai compreender a forma como eu estou me comportando. Então, é mais ou menos por aí que essas experiências de emergência espiritual, que são desafiadoras, mas que são altamente positivas em termos de reorganização de traumas emocionais que podem estar pendentes, e a depender dos valores espirituais, significado de vida, compreensão de um propósito maior, aquilo pode ajudar em ressignificações de traumas profundos. Então, muitas vezes essas experiências, elas podem ajudar a pessoa a expandir o seu senso de identidade e a restaurar uma série de processos pendentes ou carentes de ressignificação. Então, tem um pouco esse caminho também do potencial positivo que essas experiências agregam. Tem uma definição de espiritual aqui, que a transpessoal traz. Espiritual não necessariamente está relacionado à espiritualidade como a gente conhece, mas a potenciais elevados do ser humano, né? Esses valores mais, a gente fala de valores últimos, né? Tolerância pelos seres, a inclusão do que é diferente, sem necessariamente você querer contrapor e precisar ali defender o seu ponto de vista. Então, tem uma série de experiências de ressignificação da vida com um significado maior, que podem estar associadas a essas experiências de emergência espiritual também. Então, a emergência espiritual não está só vinculado a conteúdo de espiritualidade, de religiosidade, como a gente entende. Então, é importante também deixar claro isso. É muito... enfim, acabou se tornando, por conta dessa cultura de séries, né? A gente viu algumas, não sei o quanto vocês viram e acompanharam, mas tem algumas séries que foram apresentadas nessas, né, televisões próprias aí das séries, que mostram um pouco experiências de emergências espirituais. Por exemplo, aquela série Wild Wild Country, que mostra a história, né, da comunidade vinculada ao líder religioso indiano Osho, mostra como que a comunidade foi lidando, né, com uma série de questões e problemáticas vinculadas ao grupo em si e ao líder em si. E aqui eu estou me colocando bem como cientista da religião, né, que a gente procura não se colocar legitimando ou não legitimando a experiência, o conteúdo da experiência de alguém. Nossa preocupação é nas consequências que isso tem em termos culturais, de acomodação social e psicológica, falando como psicóloga agora, né? Eu não estou falando aqui dizendo, ele era bom, ele não era bom, mas trazer a problemática, né, fenomenológica que a gente escuta nos relatos daquelas pessoas. Tem um outro documentário também, Holy Hell, né, que mostra uma seita religiosa Buddha Field, que traz também as questões associadas a abusos, né, que o líder religioso ali, o líder da seita, né, no caso, acabou tendo com algumas pessoas, e o quadro profundamente desorganizador que aquelas pessoas entraram, não todas, né, porque muitas se identificam, outras menos, para conseguir desagregar, viver a experiência de desagregamento e de desarranjo
psicoemocional que uma decepção como aquela gera nas pessoas, né? Tem uma outra série também que é vinculada a um líder do Hot Yoga, que é Bikram, que chama, que também mostra mais associada a essa questão de abusos por parte do líder. Então, isso está mais perto da gente do que o que a gente imagina, né? Aqui no Brasil, né, a gente teve também a questão, infelizmente, ali vinculada ao grupo do João de Deus, né? O como essas pessoas devem ter vivido a revelação daquele, né, dos abusos, se isso é verdade ou não, se isso, enfim, se vai se provar certo ou errado, quanto que não é aqui que eu quero entrar, mas eu quero entrar em como que as pessoas que estão vinculadas a uma determinada organização acabam vivendo essas profundas decepções e para onde elas vão dentro delas e num contexto de restauração da identidade. Isso é muito delicado. Uma dos pontos que a gente também identificou na pesquisa é que obrigada, Milena, por já estar escrevendo aí os nomes dos documentários né, que eu coloquei. Uma das coisas que a gente viu na pesquisa também é que a secularização não gerou uma cultura sem igreja, ao contrário do que a gente pode imaginar, porque houve um declínio das forças das principais instituições religiosas, especialmente aqui no Ocidente. Mas o que foi identificado, por porcentagens mesmo, perguntas, números de pessoas, né, é que houve, na verdade, uma desidentificação com a igreja, não necessariamente uma perda da religiosidade ou da espiritualidade das pessoas. Tem uma busca muito grande. No consultório, pelo menos esse tempo de prática clínica que eu tenho, era muito curioso ver que há anos atrás era mais comum receber pessoas que vinham com queixas, vamos dizer assim, mais clássicas, né, que são problemas relacionais com a família, questões relacionais com conjugal, e também associada à questão profissional, né, decepções, enfim, de carreira e tudo mais. Mas houve um aumento muito grande de pessoas que buscam o autoconhecimento, né? A gente sabe o quanto que, enfim, nas redes sociais a gente vê muito, tem muitas procuras e muitas ofertas, né, de retiros, de práticas, enfim, contemplativas, de uma série de tradições, sejam elas xamânicas, seja elas... depois eu passo o outro, foi o Bikram, o Wild Wild Country e o Holy Hell, são os três documentários. Então, quanto que houve de pessoas que existem, né, essas procuras, seja através de retiros xamânicos, tenda do suor, círculo da deusa, práticas de meditação, e às vezes as pessoas que chegam, elas não estão com uma estrutura psicológica que consegue acomodar o que ela vai viver ali em termos de expansão de consciência. Então, um dos esforços da rede, né, de apoio de emergência espiritual, dos GROFs, era em conseguir ajudar a criar como se fosse formulários, né, questionários para ajudar esses lugares a conseguir ter um discernimento de como receber as pessoas, de como acolher as pessoas, porque às vezes num retiro pessoas podem entrar em processos, né, limítrofes ali de expansão de consciência, como poder cuidar disso tudo. Então, acho que esse é um pouco assim o caminho que eu quero abrir aqui, de dados, de informações que estão associadas a essa realidade das emergências espirituais, mas antes de concluir a minha fala, queria também trazer esse terceiro ponto, né, essas relações das emergências espirituais com a pandemia. Então, se a gente for pensar, assim, no sentido mais objetivo e direto do termo mesmo, emergência espiritual ou problema religioso e problema espiritual, né? O quanto inúmeros grupos religiosos, instituições, enfim, núcleos mesmo de qualquer religião foram desafiadas na pandemia por conta do isolamento social a não exercerem suas práticas de costume, de praxe.
os seus calendários ritualísticos tão importantes para a comunidade. Então, acho que logo de cara, muitas emergências espirituais podem ter sido vividas sem a gente saber, porque o isolamento forçou com que as pessoas tivessem que, de uma certa forma, ressignificar o seu modo de funcionar religioso e espiritual, especialmente quando, no sentido assim mais neutro da expressão, tá? Quando dependente da própria instituição do ponto de vista concreto. Então, ter que ir até a igreja, ter que ir à missa, ter que ir ao retiro, ter que ir... Isso tudo desafia a pessoa naquilo que ela já estava se abastecendo, seja por condicionamento até, ou seja por necessidades múltiplas, né? Muitas pessoas moram sozinhas, muitas pessoas, enfim, acabaram de perder pessoas. Então, logo de cara, a gente já nem faz ideia de como cada pessoa teve que acomodar isso no seu repertório em termos de desafio por conta do isolamento social. Eu acho que esse é um dos pontos. Outra questão também que é meio que pareada com isso, né? A gente sabe que as religiões, elas não estão só associadas à experiência com o transcendente. Elas são fenômenos culturais, relacionais. Então, pode ter feito muita falta se relacionar com a comunidade, né? E aí estou falando aqui de qualquer tradição religiosa, né? Não poder estar com a comunidade. E o quanto que também, muitas vezes, a gente não pode negligenciar um ponto importante da função psicológica, do ponto de vista saudável que a religião, né, tem na vida de uma pessoa, ou até os dogmas religiosos, os valores daquela determinada religião. Porque muitas vezes aqueles valores não são vividos pela comunidade mais ampla na vida daquela pessoa. Então, seja a família, ela tem valores que a família não necessariamente comunga e que aquela religião dá para ela. E que aquelas pessoas reconhecem também e trocam com ela. Então, ser desafiado numa pandemia a perder o seu vínculo com a sua comunidade religiosa, com a sua família religiosa, vamos dizer assim, pode ter despertado processos de emergência espiritual, de intensificar a experiência de isolamento da pessoa no mundo. E aí, tristezas, depressões, processos de indignação com o mundo como um todo. Então, como exemplos, né? Outras questões que podem também estar associadas, ritos de passagem, o rito último, a experiência de morte, né? Lutos complicados por a pessoa não poder ir fazer, né, a última despedida, o velório, o enterro em si, a importância disso para a família, para os entes queridos, a troca de afeto que acontece aí. Então, do ponto de vista não só do transcendente, mas da questão da saúde mental de cada um, também desafiou, né? O fato de termos tido um comprometimento significativo em termos dos ritos de passagem necessários para vivermos as transições que são desafiadoras na nossa vida. Então, isso pode ter intensificado não só processos de luto, e até dificultando a elaboração do luto, mas também uma indignação profunda com a vida, né? Uma indignação profunda com Deus, vamos dizer assim. Como que isso pode estar acontecendo nas nossas vidas? Isso não é justo comigo? Enfim, uma série de desdobramentos para cada um, a depender de como a pessoa acomoda aquele sistema de crenças na vida dela. Um outro exemplo, falando agora num aspecto positivo, a experiência da pandemia também, de uma certa forma, por ter tirado tantas coisas da nossa vida, deixou muitos de nós muito mais sensíveis à fragilidade da vida humana, né? A ver a carência de recursos do outro. Isso desperta valores mais nobres, né? Como a caridade, como a sensibilidade com o outro, essa empatia que me permite estar mais atento. E aí eu não estou falando só de caridade no sentido de, só entre muitas aspas, né? No sentido de ir investir alguma coisa, né, material ou um auxílio comportamental direto para essas pessoas, mas nesse sentido mesmo de estar mais sensível
emocionalmente, de você poder trocar um olhar ou se dispor mais presente para o outro, quando antes você já não tinha isso, né? Porque a gente ficou muito isolado, a gente ficou muito carente. Então, em contrapartida, isso pode ter despertado, ampliado a consciência, nesse sentido de ter um senso de comunhão maior com uma família maior do que seja a sua própria, né? A comunidade humana, vamos dizer assim. Então, isso são processos de emergência espiritual, nesse sentido do que carrega o significado do termo. Também existem questões aí que a pandemia desafia, e eu vou até pegar aqui uma definição de um antecessor de emergência espiritual, para concluir a minha fala, que também traz muito desrespeito, muito essa questão da pandemia. Olha um dos antecedentes. Crises vitais, incluindo desvantagens ambientais, envolvendo problemas sociais, profissionais ou de relacionamento interpessoal. A pandemia já testa tudo isso, né? Uma desvantagem ambiental que envolve problema social, você perde seus vínculos sociais, você muitas vezes perde a sua própria profissão, né? E de relacionamento interpessoal, a proximidade com os seus, né? Levando a interromper a capacidade de uma pessoa de exercer uma atividade de vida normal. Então, esses quadros geram um estado tão caótico no sentido existencial, né? Esses níveis existenciais da consciência, eles são quase que vizinhos dos níveis transpessoais. É onde o ego já não está operando por conta própria. Não sou eu precisando defender a minha identidade, o que eu faço, o que eu sou, o que eu acredito, né? Esses níveis existenciais extrapolam o modo de funcionar habitual do ego, aonde eu começo a ver que a realidade é muito maior do que aquilo que eu aprendi que deve ser. Olha como segue aqui a descrição. Essas crises podem acontecer quando o indivíduo ou uma cultura está presa em uma rede de valores e concepções sustentada por um paradigma que revela-se não mais viável, porém um novo ainda não nasceu. Uma vez que estruturas antigas e modos antigos de ser mal-sucedidos chegam ao fim, os elementos centrais do ser de um indivíduo e sua conexão com os outros podem romper, podendo afetar o corpo e a mente da pessoa, causando uma fragmentação do eu, uma sensação de desesperança e desespero devido à perda da estabilidade do ego, a falta de sentido da vida e sentimentos de inutilidade como reflexos de um vácuo existencial, abalando o sentido de coerência e fé na continuidade da vida. Então, isso desperta esses estados, né, desafiadores, limítrofes de expansão da consciência, que ou você vai para um lado mais nem questionador, né, mais de uma desesperança mesmo, ou você amplia a consciência de modo a perceber que a vida tem um outro sentido. Só que o quanto que a nossa rede tem condições de acolher isso. E aí tem toda uma questão que a gente procurou também abrir na pesquisa associado às questões paradigmáticas do nosso modo de viver hoje. A pandemia nos desafiou muito nesse sentido, porque o paradigma que a gente está habituado, ele não deu conta de sustentar pelo tempo que a pandemia está levando, né, questões operacionais básicas de sobrevivência. E está colocando muitas pessoas nesse limite, né, de como vai se relacionar com a realidade como um todo, seja incluindo as questões de ordem econômica, as questões de ordem social, relacional, cultural, né? Então, eu queria só trazer aqui que a pandemia, ela traz esse território, infelizmente, né, mas muito fértil de um processo de desestruturação da noção de identidade que até então já havia sido construída, né? Então, se a gente for pegar o termo espiritual, como foi falado, não necessariamente associado a experiências transcendentes, mas essa questão de questionamento do sentido da vida, nesse aspecto mais existencial, o caminho passa por aí também. Uma última coisa associada à pandemia que é interessante, né? Interessante a gente pensar, algumas tradições religiosas, elas podem
pelo contrário, ter ajudado as pessoas a lidar com a pandemia, a dar um significado para a experiência de confinamento, de privação, de isolamento que a gente precisou enfrentar. Então, a depender, né, da leitura dessa tradição espiritual, ajuda a pessoa, ou religiosa, ajudou a pessoa a conseguir acomodar o período emergencial de crise que a gente está, dando um significado para isso. Isso é muito importante. A gente não podemos nos iludir que a psicologia vai resolver tudo. Existem coisas para sustentar o espectro integral do ser humano, né? Então, a religião ela tem sim uma função reparadora, restauradora, que dá significado para a pessoa, inclusive não romper esses processos mais caóticos. Então, pode ter ajudado a meio que oferecer uma cama ali de significado, onde a pessoa pode repousar e respirar naquilo e dar conta de atravessar um momento tão difícil como esse, né? E aí até sustentando processos de fundo aí, de ordem mais depressivas e caóticas do ponto de vista emocional. Então, a pesquisa procurou passar por todos esses caminhos. A gente fez um trabalho também em um dos capítulos procurando oferecer dados, né, para poder conseguir identificar esses diagnósticos diferenciais entre processos que não são necessariamente psicóticos e os que são mais, né, comprometedores no sentido psicopatológico. Um outro capítulo associado a essa questão do cuidado médico, do cuidado terapêutico, dos processos de integração das experiências, cartografias de consciência para os psicólogos e para os médicos, que são mais recomendadas nos treinamentos dessas equipes. Então, enfim, é uma pesquisa que foi para muitos caminhos, porque a gente achou que sairiam poucos dados, e na verdade a gente descobre todos esses, e essas 85 obras aí deixa 3 pontinhos para continuar um trabalho de aprimoramento nessa área, e um dever nosso, tanto profissionais da saúde, seja enfermeiro, médico, terapeuta ocupacional, psicólogo, como os membros do clero, os membros, né, os líderes religiosos, pessoas que cuidam de aconselhamentos dentro das suas respectivas instituições, saberem, né, isso é o papel que eu coloquei ali um pouco do cientista da religião, procurar levar essas informações para esses respectivos nichos, para chamar essa atenção e gerar esse processo mais educativo, no sentido da consciência que existe esses recursos, né, para a gente poder lidar com uma realidade tão complexa e tão inevitável na nossa vida, né? Seja nossa própria, ou seja do nosso próprio vizinho, que muitas vezes pode bater na nossa porta precisando de um auxílio, e a gente saber mais ou menos por que caminho percorrer. Mas, sem dúvida, é um tema e é uma realidade que nos desafia bastante. Então, aqui eu deixo mais ou menos um pouco das pegadas que foram dadas nesse caminho de 2 anos de pesquisa, e me abro agora para deixar um tempo razoável aí para a gente trocar mais um pouco, até exemplificar se vocês sentirem necessidade, mas para escutar um pouquinho vocês também, como é que chega tudo isso para vocês aí, e se, enfim, leva vocês a refletir sobre mais outras coisas também, é uma possibilidade da gente dialogar também. Muito bem, muito obrigada, Vanessa, pelas palavras. Realmente é um tema bastante instigante, né? Acho que tu trouxesse assim que na tua caminhada de graduação tivesse algumas questões assim que foram abordadas, mesmo que não tão profundamente, mas houve, né? Aqui no sul do país, onde o comitê está situado, né? Fisicamente, a gente praticamente não tem assim, né, nada assim dessas questões. Então, realmente, dentro da Sociedade de Psicologia, a gente poder estar tendo um espaço para trazer isso, né, a Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, abrir um espaço para isso é realmente bem valioso, porque é um espaço de trocas de algo que realmente carece na graduação, na formação do profissional, porque, né, pensando nessa questão que tu traz, inclusive do diagnóstico diferencial, por exemplo, que é uma coisa tão importante da gente ter algumas noções, né, ao menos, assim, quando a gente ouve alguém falar de alguma experiência espiritual, tá, como é que é esse relato, como é que acontece a experiência, o que que a gente precisa olhar, o que que a gente precisa, que pontos
podem ser fontes assim de atenção para a gente poder olhar para isso como uma experiência espiritual, por exemplo, né? E não como algo da psicopatologia. Se tu pudesse nos dar, pensando nessa questão, assim, talvez algumas dicas para o pessoal que nunca ouviu falar nisso, né, que está descobrindo agora que existe essa categoria do DSM, que é tão importante, que eu acho que é pouco usada, porque infelizmente os profissionais, eles não nem reconhecem que existe, assim, não se dão conta que isso existe, né? Não se questionam quanto a essas questões. Né? O meu doutorado, casualmente, é sobre as questões do manejo clínico dessas experiências, né? Quando um paciente traz no consultório, o que o profissional faz? A gente vê, a literatura mostra que não há treinamento. Né? Então, assim, queria que se tu pudesse falar um pouquinho, talvez, sobre algumas dicas para o pessoal que está ouvindo. A gente tem estudantes, a gente tem profissionais, então acho que poderia ser útil. E aí eu vou ver se o pessoal está perguntando e a gente vai seguindo. Perfeito. Eu lembro, acho que esse é o grande tema, né? Eu queria só concentrar a resposta as respostas de pesquisa só em cima disso, mas como a metodologia pedia que eu fizesse, né, o maior levantamento possível, eu fiquei até com esse gostinho de quero mais. Mas teve um momento muito interessante, Milena, da pesquisa, que eu coloquei alguns quadros, né, que ajuda a ter esse diferencial, assim, e aí eu até coloquei aqui, diagnóstico diferencial, vou colocar algumas coisas para você, mas teve um item ali que era assim, o psicólogo, né, ou o profissional da saúde, o que ele deve saber, né, aí eu coloquei, ter treinamento especializado para conseguir fazer o diagnóstico diferencial. Aí meu orientador coloca uma nota, assim, um comentário, né, antes de finalizar a pesquisa. Isso é um mundo ideal. Isso, na prática, é muito difícil de conseguir. O profissional tem que saber fazer o diagnóstico diferencial, né? Porque isso é uma coisa que está sendo mais e mais estudada, né, pelos profissionais, ainda é recente, né, os dados são muito recentes. Mas, por exemplo, coisas que ajudam a diferenciar. Os antecedentes, eles são um dos critérios, né? Então, se a pessoa já tem um antecedente que denota surtos de outras ordens, isso pode comprometer uma experiência de emergência espiritual. Então, aí você já fica meio que de orelha em pé ali, né? Porque já existiram outros episódios. Teve até um dado que, só abrir um parênteses, que eu me lembrei agora, para poder trazer ilustrações também. Por exemplo, a pessoa já tem um transtorno obsessivo-compulsivo, e ela adere a uma determinada religião que, vamos supor, a gente sabe o quanto que as religiões têm, né, alguns dogmas ali, práticas de purificação, né, ou certas práticas ritualísticas, né, que ela tem que repetir tantas orações por dia e pedir o perdão, ou tantos mantras, dependendo da religião, né, e aquilo pode exacerbar uma estrutura de um transtorno obsessivo-compulsivo, né, então a gente não está falando só das psicoses que a gente, né, visualiza, assim. Então, é muito importante, antes de chegar nos critérios de diagnóstico diferencial, eu sempre falo, né, é a escuta do caso a caso, né, é aquela intimidade que o terapeuta ou o médico, no caso, muitos avanços já foram feitos, né, do médico conseguir acolher no repertório dele o que a gente chama do cuidado da contratransferência ideológica, né? Por isso a questão dos critérios de sensibilidade cultural, porque se o médico vive numa cultura que não acomoda, isso a gente vê muito com as religiões afro, né? Que não acomoda bem as experiências, né, de religiões afro, por exemplo, e ele recebe um paciente enfim, tem uma prática específica que o paciente traz e ele escuta aquilo meio que com o nariz torto ou com o ouvido fechado, né? Ele vai ter uma contratransferência ideológica. E aí ele vai suprimir aquela prática ou trazendo, né, um remédio que, enfim, faça a pessoa, né, reduzir aquela prática ou não fazer mais contato com aquilo, ou até sugerir que ele adote uma outra prática terapêutica reconhecida no lugar do ritual que ele fazia. Então, tem todo esse caminho de bastidor que precisa ser um treinamento, né, especializado, trazido em consideração, para que a gente chegue no diagnóstico diferencial com uma escuta mais afiada. Então, por exemplo, a questão dos antecedentes é uma questão que está vinculada, você perceber
a capacidade de integração da experiência que a pessoa pode oferecer. Então, muitas vezes, a pessoa tem resistências, não é aquela resistência de não querer falar porque ela está embotada com medo de ser taxada de louca. Por isso que a escuta tem que ser afiada, né? Mas uma resistência de fazer contato com o profissional que está ali cuidando. Então, você já percebe uma tendência ali antissocial, a forma como ela vai estar, se ela vai estar com deterioração comportamental ou psicofísica, né? Então, os cuidados com o corpo, o quanto que ela vai meio que se largando, né? São alguns critérios que ajudam a ter um pouco essa dimensão do quão comprometida está a experiência. E aí, uma coisa é ver o grau crítico, outra coisa é ver o quanto que a pessoa dá continuidade a isso por um longo período de tempo, o que pode significar ou denotar um caso mais psicopatológico, né? Às vezes eu falei do transtorno obsessivo compulsivo, né? Você percebe, por exemplo, em casos assim, se a pessoa fica muito fixada no ritual em si, com outras coisas que não necessariamente está vinculada ao conteúdo religioso que ela está recebendo do seu dogma. Aí você vê que é a estrutura psicológica que está fixada naquele modo de funcionamento, e não o que a religião está trazendo ela como um repertório para ela integrar. Por isso que eu falo, é sempre uma escuta afiada de caso a caso, né? Mas aqui tem algumas outras sugestões, só falando aqui de um modo mais geral. Precipitantes estressantes pré-episódio psicótico, que pode estar gerado, associado a grandes mudanças na vida da pessoa. Então, se ela tem um bom funcionamento anterior, já sabe que estava tudo bem, aí vem um fator precipitante que pode ter alavancado aquilo. Então, você vai já relativizar um diagnóstico mais taxativo, né? Se ela apresenta aceitação dessas dificuldades ou se ela resiste muito, se existe cinismo ou amargura, né, com uma certa retenção do senso de humor, a pessoa um pouco snob. Então, olha, para você ter ideia, são 3 páginas de tabela que, pelo menos, começa a dialogar um pouco com esse diagnóstico diferencial. Aí segue aqui para as psicoses. Falta de percepção da natureza incomum da própria condição que ela está. Ela não reconhece essa diferenciação, que é incomum. Incapacidade de estabelecer e manter um relacionamento terapêutico, um contato perturbado, ou seja, falta de contato interpessoal, incapacidade de tolerar multidões, afetividade reduzida, um certo senso de ambivalência e incapacidade de discriminar os seus próprios sentimentos. Então, tudo que você já vai vendo que tem a ver mais com quadros psicóticos, né? Despersonalização psíquica, são nomes mais técnicos, né? Cheio de nota de rodapé aqui, mas que vai pelo menos ajudando a ilustrar aqui. Pensamento ilógico, fala incoerente, higiene deteriorada, isolamento social em que a pessoa psicótica permanece isolada no seu próprio mundo. Então, essa capacidade de readaptação social ela é muito considerada também. A gente não está falando de pessoas que vivem em renúncia, a gente está falando de pessoas que evitam a realidade, né, complexa de uma dinâmica relacional que implica em uma série de matemáticas afetivas aí que o ego não suporta ter, né? Então, são alguns exemplos aqui, para não ficar só um papo de psicólogos, eu vou deixar aberto mais um pouco para quem procurar, mas o material está à disposição aí para a gente continuar investigando, Milena. Tá, então esses critérios que tu trouxesse foram identificados a partir da tua pesquisa, é isso? Isso. Legal. Então quem quiser consultar, consultando tua dissertação, vai ter acesso completo. Isso não sou eu que estou falando, isso são Sim. 85 obras que levantaram esses dados. Então é bem legal, porque eu fiz um esforço mesmo de conseguir fazer uma síntese de tudo que todas as pesquisas colocaram que tinha a ver com relação paciente-terapeuta, coloquei tudo ali. Relação de diagnóstico diferencial, coloquei tudo ali.
O nome da dissertação se chama Emergência Espiritual, uma revisão sistemática do estado atual da pesquisa e seus desdobramentos clínicos e conceituais. Está disponibilizado, eu acredito que eles já devem ter subido para a biblioteca virtual da PUC, de São Paulo, mas eu vou deixar aqui com a Milena também o meu contato por e-mail. Quem quiser ter acesso a esse material de consulta, aí eu posso oferecer também esse material de consulta por PDF, né? Então, procurando essa palavra, por PDF. Ótimo. Nós temos aqui alguns comentários, que uma participante, a Dália, fala que a tua fala, enfim, é uma fala muito bonita, e ela pergunta como que tu te sente pesquisando esse tema, né? Bom, depois tem uma outra. Acho que primeiro essa questão do teu sentimento, né? Como é que é para ti pesquisar esse tema? Se quiseres falar um pouquinho. Essa é uma pergunta que vai direto para os bastidores, né, do pesquisador. A gente sabe, qual que é o nome dela que perguntou, Milena? A Dália. A Dália. A Dália, a gente sabe, né, que essa questão da neutralidade total de um pesquisador, ela é questionável, né, mas a gente também tem que reconhecer que o envolvimento com o tema, quando bem cuidado, claro, né, da nossa parte, ele traz um sabor único, assim. E essa pesquisa, eu diria que eu fui levada a pesquisar emergências espirituais por uma questão de sobrevivência psicológica também. Eu tive uma experiência muito difícil de emergência espiritual, que foi muito, e aí por isso que eu tenho que começar falando isso, né? Porque quando eu fui lendo essas pesquisas, especialmente os relatos de caso, assim, com essas especificações do que as pessoas sentiam, nomenclaturas que eu nunca tinha parado para pensar, e quando eu lia, eu via que era exatamente aquilo que eu estava, né, que eu tinha sentido, que eu tinha vivido, e que ainda estava em processo de elaboração. Então, o trabalho como um todo, ele foi um grande processo de elaboração para mim, e me sinto, assim, muito privilegiada de conseguir ter a oportunidade de elaborar minha experiência através desse caminho, porque ela não fica só para mim, ela vai além no sentido de que ela oferece para as pessoas também um modo de rever, né, a si própria e de visitar lugares difíceis como esses. E mais do que isso, acho que gera uma sensibilidade maior quando você recebe uma pessoa e você escuta o difícil que está sendo para ela passar por aquilo tudo, né? E o quanto a gente fica até mais cuidadoso, não vou falar crítico, mas cuidadoso com o entusiasmo quase que ingênuo que muitas vezes eu falo a gente, né, porque não é ele ou aquela, me incluo, porque também vivi isso e vivo, né, dentro da minha maturidade emocional, psicológica, espiritual, né, essa quase que um entusiasmo ingênuo, muitas vezes, de se envolver com experiências que, às vezes, podem gerar consequências e são muito exigentes para a gente acomodar na nossa realidade. Então, eu me sinto quase que, né, como eu falei, privilegiada, e foi interessante também que alguns pesquisadores que a gente levantou nas referências bibliográficas, inclusive o próprio David Lukoff, ele passou por uma experiência de emergência espiritual associada a crises xamânicas, e ele conseguiu trazer para a gente, olha o caminho da história dele. Ele teve um episódio maníaco que ele achava, isso ele mesmo descreve, né? Ele chama emergências espirituais de estados extremos, é um outro nome, né, que a gente vê. Mas ele teve um episódio maníaco que ele achou que ele era o grande profeta, queria salvar a humanidade, escrevendo um livro que traria toda a salvação para a humanidade. E ali ele recebendo isso de Buda e de Jesus. E aí ele começa a escrever esse livro, e aí ele edita o livro, publica o livro e começa a distribuir para as pessoas que ele conhecia, para o meio da rua, e ninguém estava nem aí. Ele fica extremamente decepcionado e fica muito triste, muito embotado naquela tristeza dele, se recolhe
e começa a fazer cursos de terapias, né, e de, enfim, outras formações ali na área terapêutica. E aí ele descobre que várias coisas que ele tinha escrito, vários psicólogos já tinham escrito antes. O próprio Jung, ou o mitólogo, né, o Campbell já tinha escrito. Ele fala, nossa, eu achando que eu tinha tido uma coisa inédita. Isso é uma das características de emergência espiritual. Você tem um senso de conhecimento adquirido recentemente, né, um dos conteúdos ali que estão tabelados. E aí ele vê que era ingenuidade pura dele, porque ele achava que ele tinha descoberto por conta própria que tudo já estava sistematizado. Enfim, ele se recolhe, fica profundamente com uma desordem psicológica bem significativa, uma doença antiga dele, física, volta, ele entra num quadro limítrofe, aí ele consegue aos pouquinhos ir se recuperando, vai buscar as formações, ele entra para o mestrado, faz doutorado, olha o caminho desse homem, e aí ele entra para o movimento Força Tarefa e consegue trazer, junto dos outros dois, o código 56289 do DSM. Então, imagina o que é um caminho como esse, né? Onde você vive a história e consegue trazer isso para a comunidade em geral. Não deixa de ser uma experiência xamânica, né? Uma experiência do herói, onde ele vai para as profundezas da sua alma ali, em profundo estado de iniciação, né? Que inclui diversas experiências caóticas, e retorna para a comunidade com um legado. Né? Então, de fato, ele fez um caminho ali integrativo nesse sentido. Então, eu me sinto um pouco assim, nunca falei isso antes, também não parei para pensar, mas me sinto um pouco privilegiada de conseguir solucionar esses lugares difíceis e trazer algo que pode gerar um caminho de ressignificação para muitos que estão ali comigo em consultório e para aqueles que vão querer aprender alguma coisa que foi mastigada e digerida esses 2 anos com esse conteúdo através do caminho acadêmico e científico. Obrigada pela pergunta, viu? Muito bem. Vanessa, a Adriana levantou a mão, mas acho que antes eu vou só falar algumas perguntas do chat que estavam antes da Adriana levantar a mão, aí depois eu passo a palavra para a Adriana, e aí provavelmente a gente vai encerrar por conta do nosso tempo. Mas assim, dois comentários assim falando, né, a questão da dificuldade de se falar sobre espiritualidade na universidade, no meio acadêmico, que às vezes alguns professores evitam. Teve um comentário também aqui sobre a questão do conselho de psicologia, resistências do conselho, enfim, né, a questão de ignorar os estudos, né, que falam da transpessoal e falando de resistência, né? Essa pessoa ela é especialista em psicologia transpessoal, né? Então acho que são questões interessantes a gente falar de uma certa resistência acadêmica, né? E assim acho que isso muito é uma questão de desconhecimento, porque a transpessoal ela vem passando por um processo muito interessante, assim, de inserção no sentido de estudos, de pesquisas. Tem agora toda uma questão no próprio comitê, aqui a gente vai fazer 10 anos de comitê de psicologia transpessoal dentro da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, né? Recentemente, agora a gente, sou organizadora, junto com a Maria Cristina Monteiro de Barros, de um curso de transpessoal dentro do Instituto de Psiquiatria da USP, né? Um curso de atualização. Tem várias universidades, né, que chancelam títulos de especialista em psicologia transpessoal, né? Então, eu acho que é uma caminhada que vem acontecendo, né? E cabe aos conselhos, como a gente estava, a gente vem estudando e vem percebendo também, né? Que cada instituição tem suas normativas, enfim, né? E os conselhos, eles, de certa forma, eles fiscalizam práticas, e eu acho que é um trabalho essencial, né? Mas esse reconhecimento, ele é acadêmico, né? Então, acho que é algo que o teu estudo, por exemplo, contribui bastante com esse reconhecimento, né? Então, acho que falar sobre espiritualidade, falar sobre transpessoal, realmente é algo que mexe com crenças e não crenças, né? De todos, assim. Então, entendo que é um abelheiro, assim, né? É um tema um pouco difícil, mas acho que fazendo uma boa ciência, né? Com métodos, de uma forma correta, usando os termos corretos, a gente pode estudar e, inclusive, trabalhar com a psicologia transpessoal de uma forma ética, né? Então, não sei se tu queres comentar algo sobre isso também. Sim. Eu vou comentar brevemente por conta do tema, mas esse valeria ser um tema para mais uma hora assim, de fala, porque é um tema muito importante e eu não pude escapar na pesquisa, porque assim, quando a gente faz ciência, né, a gente tem que ser crítico com o objeto de estudo. E eu precisei, apesar da minha formação, né, especialização em transpessoal, precisei ter um olhar crítico
para o caminho da transpessoal, para o legado que a transpessoal trouxe. Então, em vários momentos da pesquisa, a gente coloca que é indiscutível os avanços dos psicólogos transpessoais nesse sentido, inclusive com o próprio código, apesar do código não mencionar em nenhum momento psicólogos transpessoais, não mencionar em nenhum momento emergência espiritual, mas já foi ali um desdobramento muito válido para a comunidade de modo geral. Mas é inevitável a gente, né, fazer essa relação entre os paradigmas científicos, né, isso o Groff coloca bastante, né, quando a gente estuda transpessoal, o paradigma cartesiano, newtoniano, e o paradigma mais holístico, né, ou esse paradigma que inclua esses estados alterados de consciência como parte do arcabouço de pesquisa, e a transpessoal entra nesse sentido. Então, acho que é inevitável não passar, quando a gente fala de conselho, e a transpessoal, eu lembro que na minha época, a professora que me ensinou ali, que teve mais à frente da minha especialização, que foi a Márcia Taboni, ela teve na época ali um doutorado que ajudou muito a fazer diferença, pelo menos no Conselho de Psicologia de São Paulo, a legitimar a transpessoal ali dentro, né? Mas mesmo assim a gente sabe que o tema da religiosidade é um tema que, independente da transpessoal, é um tema que já lá nos primórdios já é uma grande questão, né? Pelos paradigmas mesmo científicos vigentes. Tem uma outra questão aí que eu queria trazer brevemente, que é o que a gente chama, né? Existe uma diferença entre estudos transpessoais e psicologia transpessoal. E alguns psicólogos transpessoais, né, que falam, né, da questão paradigmática e da legitimação da transpessoal, procura discernir isso, porque uma das críticas e tem vários artigos críticos à transpessoal e ao conceito de emergência espiritual que a gente levantou na pesquisa também. Achei que aqui valia mais entrar para o conceito propriamente dito. Mas uma das críticas que é colocada é que a transpessoal mistura muito a nomenclatura das tradições como se fossem realidades em si. Então, existe esse problema de nomenclatura. Por isso, por exemplo, é muito mais, a gente vê na ciência mais comum e aceito o termo experiência anômala do que emergência espiritual, né? Então, emergência espiritual é próprio da categoria dos transpessoais. Você quer falar com um psiquiatra, você vai falar de experiência anômala, porque tem uma aceitação maior. Então, existe essa crítica, né, que os psicólogos transpessoais tendem a absorver as nomenclaturas das tradições como se fossem verdades psicológicas, e esse é um problema de ordem metodológica. E aí o que eles procuram fazer é essa diferenciação entre os estudos transpessoais, onde você fica mais livre ali, de uma certa forma, a circular sem esse critério, né, metodológico, científico, e a psicologia transpessoal, que já procura trazer uma sistematização de ordem científica, metodológica, para poder olhar para essas experiências que são, de fato, transpessoais, além do ego, e como que a gente vai compreender essas experiências como parte de um desenvolvimento saudável do indivíduo, né? Então, 3 pontinhos. Exatamente, essa diferenciação é bem importante, porque realmente acaba contaminando o campo, né? No momento em que se utilizam vários termos para falar da mesma coisa, isso acaba contaminando o campo, né? Agora, e realmente, mas isso não invalida, né? É isso que eu quero dizer, né? Não invalida. Claro, é uma dificuldade, mas então vamos estudar mais, vamos compreender mais, né? Não invalida, assim. E acho que realmente, pensando nessa questão paradigmática, né, o Thomas Kuhn, que vai trazer a questão daquele livro, né, a estrutura das revoluções científicas, que ele fala muito dessa crise, e que às vezes a ciência apresenta alguns fenômenos que não dá conta, né, de serem estudados, e aí a gente precisa, então, criar outros métodos, criar outros instrumentos para poder dar conta dessas peças desse quebra-cabeça que não está fechando, né? E realmente isso que tu fala da questão fenomenológica e ontológica é bem importante, né? Me parece assim, né? De não entrar na questão da natureza, se aquilo é uma realidade última ou não, mas sim o que a pessoa está sentindo mesmo, né? E quando a pessoa chega para a gente num consultório, por exemplo, na clínica, ela vem com sofrimento e para ela aquilo é real. Então, da gente poder entender o que ela sente, compreender isso sem entrar na questão se é ou não, né? Existe ou não o que ela está percebendo, não é a questão
entender que para ela isso é um sofrimento e o que a gente pode fazer para ajudar e acolher, né? Acho que isso é bem importante. Sim, e um amadurecimento maior em relação ao que é a psicologia da religião, né? Porque a gente não tem isso muito claro. Se isso tivesse mais, né, aculturado na formação, talvez a transpessoal não representasse tanta ameaça. E talvez a própria transpessoal poderia ter mais condições de circular e dialogar no campo, né? Então, porque tem que ter oportunidade de amadurecimento nesse sentido também, né? Então, como que a gente vai lidar com a crença do paciente sem colocar a sua própria? Isso tudo a gente não aprende na graduação, né? Tem que aprender por conta própria. E aí a gente não sabe o que acontece nos bastidores. E é por isso que, infelizmente, a transpessoal carrega esse estigma de ser uma abordagem onde a gente sabe, sei lá, o que acontece. Porque ainda mais recebe todos esses, né, essas nomenclaturas e legitima e valida. Então, é bem delicado, exige muito esforço mesmo de uma lapidação em termos de diálogo com os conselhos e formações e cargas horárias. Isso a gente coloca também como parte da crítica da pesquisa. Por isso estamos aqui, né, Vanessa, para fazer um bom evento de qualidade, para clarear essas coisas. Então, uma última pergunta que a gente já esgotou o nosso tempo, só para não deixar ninguém sem a pergunta, sem a resposta, desculpa. O quão comum são casos de pessoas LGBT+, nascidas em famílias religiosas, buscarem terapia com crises de identidade? Acho que está associando a questão espiritual a essa questão da sexualidade também, né? Apareceram 2 artigos na pesquisa associados a essa temática, e a gente abordou mais na parte final, até como parte do cabimento da ciência da religião, intermediando ali, porque na ciência da religião a gente fala muito da legitimação da questão de gênero, e aí como que eu poderia fazer a pesquisa com esse olhar da questão de gênero embutida, porque não é comum um cientista fazer pesquisas com um olhar de gênero, né? A gente tem muitas coisas embutidas que a gente não percebe. Então, foi muito interessante, né, poder esboçar, vou só aqui abrir um parênteses bem rápido, né, o quanto, por exemplo, uma experiência de emergência espiritual para uma mulher é diferente da experiência de emergência espiritual para um homem num determinado contexto, pelas questões de gênero envolvidas. Então, no consultório, eu não sou especialista nessa área, então acho que essa é uma pergunta que ela é, assim, incipiente de uma série de desdobramentos que eu acho que é inevitável, até para você que fez a pergunta, poder trazer, assim, mais investigação nesse sentido. Eu posso até passar esse artigo que trata das questões dos LGBTs e toda essa questão envolvida das emergências espirituais, porque, afinal de contas, pega a crise de identidade e pega a questão da religião, e a gente vai precisar entender que religião que é, quais valores que estão embutidos e o quanto que isso dificulta ainda mais essa legitimação da identidade e da acomodação da experiência dessa pessoa como um todo. Então, assim, pode ser uma experiência de emergência espiritual extremamente caótica para essa pessoa, né? No sentido de sustentação de relação familiar. E da relação com a divindade propriamente dita, porque a gente não sabe o quanto que essa pessoa incorporou os sistemas de valores daquela religião propriamente dita. Então, é a religião, é a relação dela com Deus, o Deus com essas crenças, e a relação dela com essa cultura familiar que adota essa visão. Então, a gente tem que considerar inúmeras variáveis para poder atender, cuidar e acolher um caso que pode ser potencial de uma emergência espiritual com Y, né? A emergency, nesse sentido. Então, acho que é uma pergunta super pertinente e agora a gente vai, ainda mais que a gente está com uma cultura que está legitimando, enfim, esses espaços, né, da diversidade, mais comum do que nunca, né? As pessoas, na medida em que forem se legitimando, forem se deparando com esse tipo de enfim, complexificação no processo. Isso. Muito bem, gente. Acho que, né, o evento está maravilhoso, mas nós temos que encerrar. Estamos já em tempo esgotado. Vanessa, eu vou te pedir um único favor, que tu possa escrever o teu e-mail aqui no chat, se por acaso alguém tiver alguma pergunta, daí te envia algum e-mail, ou se quiser material, enfim. Prefiro do que eu ficar mediando, porque eu acho que facilita, né? Então, quem quiser tirar mais alguma dúvida ou solicitar material, mandei. fica, Ó, é então... Vanessa selfintegral@gmail.com. Tá mandado aí. Eu não vi aqui no... Não sei se é o meu. Foi?
Acho que no chat aqui. Será que foi direto? Não sei se foi para uma pessoa só, é só Ou foi para escrever. alguém. Isso, tem que Foi botar lá para em cima alguém. para everyone ali em cima. Entendi. Foi para alguém. É que tá para a Fabiana, vou pôr para todos. Aqui, agora foi, calma aí. Isso. Desculpa. Tranquilo. Vê se agora foi. Para todos. Foi, agora sim. Uhum. Tá. Perfeito. Muito bem. Então tá, Vanessa, gratidão por esses momentos. Acho que foi ótimo, muito produtivo, né? Seja bem-vinda. De vez em quando a gente te convida para vir aqui, então, conversar. E de qualquer forma, assim, desde já agradeço a tua participação e em nome do comitê, né, de forma geral, gostaria de comentar que a gente tem as nossas reuniões nas sextas-feiras, das 8h30 às 10 da manhã. Então, quem se interessa pela psicologia transpessoal, quem quiser vir conversar, estudar, a gente tem estagiárias de psicologia também, do estágio básico 1 e 2, né, junto do comitê acompanhando também. Então, que fiquem à vontade para vir conhecer. Vocês vão receber um certificado de participação do evento, que vai para o e-mail de vocês. Quem é estudante, esse certificado conta como carga horária complementar também, que pode ser utilizado na universidade. E não sei, estão perguntando aqui o check-in do evento. Não sei do check-in do evento. Na verdade, para participar do evento, vocês já devem ter feito o check-in, tá? Ok. Agora o certificado vai direto para o e-mail de vocês, a Secretaria da Sociedade que envia, tá? E em relação a como participar do comitê, é só enviar um e-mail para SPRGS, que é a Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, eu vou botar aqui, @sprgs .com.br, acho que é. Estou em dúvida se é com ou se é org, gente. Carla, sabe? Alguém que é É do org. comitê? É org? A Eu Vanessa escrevi sabe. hoje para um paciente que pediu org. Ai, ótimo, eu sempre tenho dúvida. sprgs@sprgs.org.br e falar com a nossa secretária que ela passa todas as informações. Tá bem, gente? Então, muito obrigado. Agradeço Obrigada, por viu, esses Milena? momentos. Obrigada pelo convite, viu? Obrigada pela oportunidade de estar aqui com todos vocês, todas vocês, e por ter oferecido esse material aí em primeira mão para a gente continuar elaborando. É sempre bom compartilhar com colegas de profissão. A gente sente que realmente estamos juntos aqui elaborando ciência, né? Elaborando consciência. Obrigada mesmo pela Isso. confiança, viu, Milena? E obrigada A gente por que todos por agradece. terem aqui oferecido escuta e acomodado essa consciência aqui que faz parte das emergências espirituais para vocês levarem aí para o repertório desse momento emergencial tão desafiador que todos estamos. Cuidem-se por aí no caminho. Muito bem. Gratidão. Tchau, tchau, gente.